Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste sábado, dia 12 de abril de 2025. Vamos ter neste sábado 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Inglaterra Premier League, a 32ª rodada, temos a equipe do Manchester City contra a equipe do Crystal Palace. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 42ª rodada, temos a equipe do Leeds United contra a equipe do Preston. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 29ª rodada, temos a equipe do Bayer Leverkusen contra a equipe do União Berlim. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, a 32ª rodada, temos a equipe do Brighton contra a equipe do Leicester. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela França Liga 1, 29ª rodada, temos a equipe do Mônaco contra a equipe do Olympique de Marseille. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Itália Série A, 32ª rodada, temos a equipe da Inter de Milão contra a equipe do Cagliari. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Alemanha Bundesliga, 29ª rodada, temos a equipe do Bayern de Munique contra a equipe do Borussia Dortmund. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, a 32ª rodada, temos a equipe do Arsenal contra a equipe do Brentford. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pelo Egito, a Premier League, a disputa do título, segunda rodada, temos a equipe do Pirâmides contra a equipe do Al Ahly. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, a 29ª rodada, temos a equipe do Santa Clara contra a equipe do Sporting. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Países Baixos, a 29ª rodada, temos a equipe do PSV contra a equipe do Almere City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. Vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Itália Série A, 32ª rodada, temos a equipe da Juventus contra a equipe do Lecce. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a terceira rodada, temos a equipe do Red Bull Bragantino contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam.
placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, 29ª rodada, temos a equipe do Casa Pia contra a equipe do Porto. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Espanha, La Liga, 31ª rodada, temos a equipe do Leganés contra a equipe do Barcelona. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 3ª rodada, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 3ª rodada, temos a equipe do Vasco da Gama contra a equipe do Sport. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites deste sábado, dia 12 de abril de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.